Olá, turma. Vamos a mais uma de nossas aulas e hoje vamos falar um pouco sobre empreendedorismo e a sua inovação. É muito importante que a gente entenda o que é o empreendedorismo. Eu vou deixar aqui para vocês alguns conceitos que vai falar assim, ó. Mas o empreendedor não é um sonhador inconsequente. A partir da sua visão futura, é muito importante isso, ele elabora todo o planejamento que permita ele criar as condições necessárias e efetiva para a realização dos seus projetos de vida, seja no aspecto profissional, seja no aspecto totalmente familiar, acadêmico ou empresarial. No caso de vocês, vocês estão nesse daqui que é o acadêmico, né? Acredito que falando só sobre a nossa disciplina, mas eu acredito que todos vocês estão em todos esses processos aqui, de empreender dentro desses processos. A partir disso, nesse momento, vocês precisam estabelecer algumas metas que devem ser alcançadas. E essas metas precisam ser consideradas algum tempo, que seria de 10 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses, 1 mês. Então, até para o dia seguinte. Então, empreender é você a cada dia estar buscando essa meta, tá ok? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa mudança que a gente tem passado no nosso mundo atual. Então, nós estamos realmente no meio desse olho do furacão, desde a revolução recente das empresas, que está acabando, e a gente está começando uma nova era. Então, é muito importante que você se atente a esse momento de transição. Então, o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem. E aí, olha que coisa muito importante. Ele vai antecipar os fatos, porque ele já tem uma visão futura e já organizada. Então, um empreendedor também é aquele que vai assumir riscos e começar algo novo. Muitos assumem riscos e começando algo novo, por quê? Porque você muitas das vezes sai de uma carreira, encara outra, ou dentro dessa própria carreira, você simplesmente precisa inovar. Então, empreender seria isso daí. E aí, onde empreender? Acabei de dizer, né? Você pode empreender em novos negócios ou inovar dentro do que você já está inserido. Então, é muito importante você se atentar para isso, tá ok? E por que a gente deve empreender e as principais razões que a gente precisa ter? Você precisa ver, primeiramente, se você tem um time empresarial, se você simplesmente tem uma consciência social, que é muito importante, criação de novos empregos que isso traz, tá? A independência pessoal também é muito importante. E muito importante dentro do empreender e dentro das inovações é a disposição para novos riscos, seja ele pessoal ou na sua carreira. Mas o que esse empreendedor precisa ter? E aqui eu separo algumas coisas aqui. Ele precisa ter técnicas, gerenciamentos e pessoais. Então, essas habilidades, ele precisa ter habilidade técnica, gerencial e pessoal. Vamos lá. O que seria técnica? Saber ouvir, captar, né, informações e transformá-las. O que é isso? É você ouvir primeiro, raciocinar, depois falar, para que essa transformação possa gerar algo produtivo. Ser organizado também é muito importante. Saber liderar e trabalhar em equipe, isso daqui é fundamental. Então você precisa saber fazer isso de uma forma muito exemplar, saber ouvir, né? Isso tudo está relacionado. E também conhecer a área que você quer atuar. Você conhecendo essa área é muito importante. Já gerenciais, você precisa entender um pouquinho de marketing, administração, mais operação. Você precisa entender um pouco de finanças, que é muito importante. Você precisa entender também de produção. Tomada de decisão é muito importante para quem está empreendendo, porque a tomada de decisão é aquilo que vai simplesmente nortear todo o teu caminho, para que você tenha um controle e uma negociação totalmente adaptável à sua realidade, tá ok? Uma outra coisa muito importante é você
ter habilidade pessoal, tá? Ou habilidades pessoais, que é muito importante, que nós iremos falar aqui de disciplina, de assumir risco também nas finanças, ser inovador é muito importante, tá? Ser orientado à mudança, você precisa ser uma pessoa também muito persistente, você também precisa ser uma pessoa visionária, ter visão do futuro, isso é muito importante, tá? Dentro do empreendedorismo. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala de saber ouvir, gerenciar, pessoais, tudo aquilo que a gente já falou, a gente precisa ter ideia. E aqui eu coloquei esse gráfico aqui, onde a gente fala que a gente precisa ter ideia, eu preciso utilizar o marketing, o capital, pessoas motivadas, ter planejamento. Então, a partir disso, a gente começa a fazer assim. Qual as fases de empreender? Então, essas novas ideias de visão de futuro, você talvez tenha um talento totalmente individual, precisa ser analisado de um modo totalmente estratégico e operacional, para que você possa implementar isso de maneira eficaz. E aí, como que eu faço isso? Quando eu falo de ideias, dentro desse contexto, dentro dessa inovação, eu falo de uma nova ideia ou você se diferenciar dentro do que já tem existente. Poxa, o que mais tem hoje dentro do mercado são situações de ideias sensacionais que quando você olha, você fala simplesmente assim, não tem mais nada a ser feito, mas tem sim. Então você precisa ser original ou atualizar, entendeu? Buscar fontes para isso. E como que você faz isso? Você veja no teu trabalho, no ambiente de trabalho, para você buscar ideias, você precisa ir em feiras, exposições, buscar na internet, que a gente tem essa ferramenta interessantíssima, buscar publicações especializadas naquilo que você deseja, é muito importante isso, buscar consultores, empresas que possam investir dentro da sua ideia ou dentro do seu diferencial, agência de desenvolvimento regional que está dentro da sua região. Então, quando você fala de ideias, você fala sobre isso, buscar tudo, todos esses sentidos. Depois disso, a gente parte para o marketing. E aí você precisa entender um pouquinho do papel do marketing. O papel do marketing é uma ideia e essa ideia se tornar uma solução para o mercado. E como que eu faço isso? Eu preciso entender do composto de marketing, produto, preço, praça e promoção. Eu preciso entender do composto de serviço, que é o mesmo do composto de marketing, onde você tem um produto que vai diferenciar-se, né? Dentro de uma determinada área, você precisa colocar um preço nele, você precisa divulgar isso e você precisa simplesmente fazer com que esse serviço ou material seja entregue. Você também precisa entender muito do modelo analítico e planejamento. E aí a gente fala de algumas ferramentas que é muito importante, tá? A gente tem a ferramenta de análise SWOT, aonde você vai ali analisar seus pontos fortes e fracos. Você também pode analisar ali as suas ameaças, as suas oportunidades. Então você precisa estar atento dentro dessa revolução, dessas ferramentas para te trazer uma solução para o mercado. Mas depois disso você precisa considerar algo que é muito importante. Eu até coloquei para vocês, que é o capital. E quando a gente fala de capital, a gente fala de intensivo, a gente fala de capital intelectual, a gente fala de giro de custo. Você precisa ter uma fonte própria, você precisa ter um capital aberto. O que seria esse capital aberto? Seria que outras pessoas pudessem participar. Então, ter um capital é muito importante, porque quando a gente fala de capital de giro, eu vou gastar R$ 1.000 para abrir uma empresa na internet. Mas, na verdade, até essa empresa dar lucro, você precisa ter um capital de giro. Então, esse é o teu custo. Mas o que você vai precisar ao longo da sua história, da sua apresentação, de todo o teu material, até que isso possa te trazer um lucro? Então, você precisa ter uma fonte própria, você precisa contabilizar isso com outras pessoas, e aí fica a teu critério. Então, quando a gente fala de pessoas, é muito importante, gente. Dentro do empreendedorismo ou em qualquer outra situação, é muito importante que as pessoas estejam inseridas
Isso faz parte para qualquer empresa, tá? Ou qualquer coisa que você tenha. Então, as pessoas precisam estar adequadamente dentro das suas tarefas e que elas sejam relevantes durante os próximos que serão selecionados. Então, você precisa, quando vai ter alguma pessoa trabalhando para você ou te ajudando, eu falei do capital aberto, você precisa simplesmente treinar essa pessoa, motivar essa pessoa e quando for necessário que você achar que deva aumentar ou diminuir, fazer isso, não ter medo. Então, empreender é isso daí, tá, pessoal? Planejamento estratégico é muito importante. A gente vai aqui falar novamente dos modelos analíticos, que a gente fala da análise SWOT, a gente fala do Canvas, tem vários processos que a gente pode utilizar para o empreendedorismo, né, e trazer inovação para isso. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala de estratégia, que era muito importante. Quando a gente fala de estratégia, a gente fala de analisar muitas coisas. A gente precisa entender quem vai ser o nosso operacional, quem vai ser o nosso tático, quem vai ser aquelas pessoas que vão pensar. Então, se você está abrindo, você é aquela pessoa que pensa. Agora, a partir disso, você precisa entender quem são as pessoas táticas que poderão estar te auxiliando nesse seu pensamento. E as pessoas que também estão trabalhando no tático precisam também se correlacionar com o operacional, que vai desenvolver. Ah, mas eu sou essas três pessoas. Legal. Você pode ser essas três pessoas. Você pode ser aquela pessoa que pensa, aquela pessoa que simplesmente vai executar o trabalho, aquela pessoa que vai te ajudar no teu próprio pensamento. Então, é muito importante que você se atente a essas questões. Uma outra questão bem importante é você fazer o teu plano de negócio. Fazer plano de negócio é buscar entendimento em que negócio você está. Fazer algumas perguntas. Em que negócio eu estou? O que você realmente vende? Qual o seu mercado, né? Mercado-alvo? Então, quando você entende esse mecanismo, você começa a estabelecer diretrizes, você começa a ter tomadas de decisões muito importantes. E dentro dessas tomadas de decisões, você precisa mensurar o monitoramento, você precisa buscar financiamento, você precisa identificar oportunidades dentro desse mercado e estabelecer comunicação, que vai ser a nossa próxima unidade, a unidade que a gente irá falar sobre comunicação. Então vai ser muito importante. E para fechar, para não ficar algo muito extenso, você precisa entender que o empreendedorismo ele precisa ser envolvente com as pessoas, buscar envolvimento de pessoas para esse processo. E aí que eu deixo aqui, o empreendedor é aquele que percebe uma oportunidade e cria meios, pode ser nas empresas, na área de negócio, ou para simplesmente persegui-las, buscar isso, né, para o seu dia a dia. E esse processo do empreendedor envolve todas as funções e ações de atividades associadas com a percepção da oportunidade e de criação para novos modelos e persegui-las. Então é muito importante que você busque isso, você sempre perceba algo e vá atrás desses seus sonhos, dessas suas metas, de tudo que estiver dentro desse processo. Então, quando a gente fala sobre isso, eu sempre gosto de falar assim: vá além da sala de aula e pratique o teu futuro. Então, leia o material que está disponível, que é muito interessante. E qualquer dúvida, é só falar comigo. Ok? Um grande abraço.